A paz do Senhor Jesus, igreja. Nós vamos agora dar início a esse momento de culto e eu convido agora a todos os irmãos para nós orarmos ao Senhor, para fazermos então a abertura deste culto. Hoje é o culto denominado culto de ensino da palavra de Deus. Então nós vamos juntos fazer um momento de oração e logo em seguida vamos aos louvores da nossa harpa cristã. Convido a todos para nós orarmos, falarmos com o nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui reunidos neste momento, Pai, para te adorar e te exaltar na beleza de tua santidade. Que a tua boa mão, Senhor, permaneça sobre nós e que nós tenhamos agora alegria em te cultuar, em te louvar, te exaltar e te servir, Senhor. Pai glorioso, rogamos que a tua presença seja conosco e que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Assim, ó Pai, queremos te louvar, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos ao momento de louvores da nossa harpa cristã, com 2 louvores da nossa harpa. O primeiro louvor será o louvor de número 193 e depois o louvor 459 da nossa harpa cristã.
montanhas são quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descanse em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre há de se extinguida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa. Aleluia. De Deus muito firmes são as promessas. Agora, meus amados, nós vamos à leitura da palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem a sua Bíblia, em reverência, em pé, a palavra do Senhor. Vamos então agora à leitura da palavra do Senhor, que está registrado na carta aos Filipenses, capítulo de número 4. Leiamos dos versos 1 ao verso de número 9. Esta leitura para a nossa meditação neste momento. Nos diz a palavra do Senhor, Filipenses 4, do 1 ao 9. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Essa é a palavra de Deus, nossa leitura. Agora eu quero convidar todos para que nós façamos mais um momento de oração. Você que tem seus pedidos de orações, as necessidades, seja familiar, seja de algum parente seu, família, ou que seja amigo, colegas, vizinhos, apresente agora ao Senhor, ou até mesmo aqueles irmãos que congregam conosco, mas que por motivo maior se encontram-se enfermos. Vamos estar apresentando essas vidas e vamos também estar orando por nossa nação, que tanto necessita, precisa das nossas intercessões, e que nós clamemos ao Senhor, pedindo agora ao Senhor a sua misericórdia, que sua graça esteja agora derramada, manifestada na vida de todos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos nesse instante, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, Pai, te louvando e te adorando. Acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, que é a verdade, é poderosa, é viva, é eficaz para as nossas vidas, Senhor. E nesse instante, meu Pai, nós fazemos intercessão em favor, meu Deus, dos nossos familiares. Oramos, Pai querido, para que as nossas famílias sejam fortalecidas, abençoadas em Tua presença, Pai. Também, meu Deus, pedirmos em favor, meu Pai querido, daqueles colegas, parentes, distantes, que o Senhor os alcance, Senhor, com a Tua bênção, Pai. Apresentamos aos nossos irmãos e irmãs que conosco congrega, Pai, mas que por algum motivo maior não pode estar presente, Senhor. Vai ao encontro dele, dela, manifesta a Tua glória, Teu poder, que haja cura, meu Senhor, que haja, Pai bendito, as mais ricas bênçãos do Senhor reveladas sobre a vida dos Teus filhos. Também, Pai, fazemos intercessão por nossa nação, por este momento em que estamos vivenciando, estamos passando, Senhor, porque nós acreditamos no Teu agir, Pai. Vai de encontro, meu Deus, às nossas autoridades. Dá-lhes, meu Deus, sabedoria, força para saber lidar, Senhor, com este momento tão difícil, Senhor. Oramos, Pai amado, por todas as áreas da saúde, para que em tudo, meu Deus, achem soluções e que a Tua boa mão esteja sobre esses profissionais, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa pátria. Abençoe, meu Deus, porque nós acreditamos na Tua bênção, Senhor. E cremos, meu Deus amado, que o Teu agir cada vez mais será de maneira maravilhosa para o bem de todos nós e de toda a nação. Em o nome de Jesus, fazemos esta oração e abençoamos a vida de todos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos, nesse momento, com louvor, vamos estar ouvindo, primeiramente, as nossas crianças. Nossas crianças estarão apresentando agora um louvor abençoado, que é a ovelhinha. Esse louvor eu achei ele muito lindo, porque fala da ovelhinha que se perdeu, mas que o pastor, ele foi à procura e achou. Eu tenho certeza que muitas ovelhas serão achadas em nome de Jesus Cristo. Vamos então a este louvor com as nossas crianças, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sim! Volta logo pro Cristo, vem! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou e viu que uma ovelhinha faltou. E saíram a procurar aonde
ao próximo louvor este que será apresentado para a glória do Senhor Jesus Cristo pelo departamento de homens. Eles estarão também apresentando louvor ao Senhor Jesus Cristo para a glória do Senhor. Ouçam com bastante atenção e adoremos ao Senhor com este louvor também, juntamente com o departamento de homens. Não vou me conformar com esse mundo, não vou me acomodar enquanto aqui eu estiver. A minha salvação vale mais que tudo. Eu sei em quem está firmada a minha fé. Como Daniel, eu prefiro ser fiel. Não vou provar os manjares de rei, pois sei que o melhor para mim Deus tem. Eu prefiro ser fiel. Não vou cantar em Babilônia os louvores
Graças a Deus. Deus em tudo seja louvado, Deus em tudo seja glorificado e que nós mantenhamos nossas vidas diante do Senhor, independente de qualquer situação. Eu quero também agora chamar a atenção dos nossos amados irmãos, se atenham, para que nós venhamos agora contribuir com os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver, eu peço agora aos irmãos que tenham esse entendimento. A palavra de Deus, ela nos orienta que nós precisamos servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, ele vai nos registrar sobre o momento do ofertório, que é um momento muito importante na nossa vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que semeia na casa do Senhor, na obra do Senhor, com alegria, o Senhor, ele fica muito feliz. Então, que nós tenhamos alegria em servir ao Senhor Jesus, e aonde os meus irmãos estiverem, tenha compreensão e entendimento disso, e vamos juntos servir ao Senhor com os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Convidamos a todos para que assim o faça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apanhe a sua oferta e sirva ao Senhor com alegria. Deus abençoe. Meus queridos, nós vamos agora consagrar o ofertório. Este ofertório será integralmente usado na obra do Senhor, no campo da ADSM e em todas as congregações onde estão locadas as congregações. Vamos então estar abençoando. Eu peço aos irmãos que levantem suas mãos em direção e consagremos então o ofertório. Senhor maravilhoso, neste momento, Pai, nós somos gratos em poder ter te servido, Senhor, com os dízimos e oferta na Tua obra, Pai. Meu querido Deus, eu rogo que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida dos Teus filhos, que cada um, meu Deus, que neste momento ofertou, dizimou, entregou seus votos na Tua casa, Pai, seja para a Tua glória, Senhor. E que seja totalmente, meu Deus, integralmente usado para a Tua obra, meu Deus, da qual o Senhor sabe perfeitamente todas as necessidades dela, Pai. Assim, ó Deus, consagramos este ofertório e que seja integralmente usado em Tua obra, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Consagrado está para a obra do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero convidar os amados irmãos para nós irmos a um momento de meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante para as nossas vidas, da qual necessitamos muito de aprender do Senhor para nos permanecermos firmes na obra do Senhor nosso Deus. A leitura em que nós acabamos de fazer, registrada carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versos 1 ao 9. Foi a leitura em que fizemos, em que todos juntos compartilhamos. Estamos já falando sobre esta carta, já algumas terça-feiras que se seguem aqui de culto, de ensino da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a carta aos Filipenses, uma carta muito, mas muito propícia para o ensinamento da palavra de Deus ao povo de Deus. Por misericórdia, nós aqui nos atemos já algumas terça-feiras para ministrar esta palavra de ensino aos irmãos com a graça de Deus, e eu tenho certeza que tem sido muito útil na vida de cada irmão, irmã que aqui congrega conosco. Agora chegamos ao capítulo 4, o último capítulo desta pequena carta, mas com um conteúdo de ensinamento profundamente para as nossas vidas. Hoje nós vamos meditar dos versos 1 ao 9, do qual estaremos embasados dentro desse contexto
com o regozijar nas bênçãos recebidas. Agora então falaremos sobre esse ponto, com base em todo este capítulo 4. Porém, nos ateremos hoje apenas dos versos 1 ao 9. Para nós introduzirmos aqui, eu gostaria que os irmãos tomassem bem a sua atenção para o que vamos falar. As bênçãos que recebemos vinda do nosso Deus para as nossas vidas faz com que transborde no nosso viver de tamanha alegria. Porém, nós temos que entender que nós não dependemos unicamente que, ao sermos alcançados por bênçãos do Senhor, isso seja unicamente o motivo pelo qual nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. Mas a nossa alegria, ela é independente de alcançarmos uma bênção ou não alcançarmos uma bênção. Vejamos então o que está registrado no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 8, verso de número 10, vai nos dizer a seguinte expressão: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm. Glórias a Deus. E diz mais o texto: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, essa parte final do texto diz aí que a alegria do Senhor é a nossa força, ou a vossa força. Esta alegria que vem de Deus para as nossas vidas, ela não é dependente de uma bênção alcançada, mas ela é permanente na nossa vida, porque nós recebemos Jesus Cristo em nossa vida por intermédio do seu sacrifício, e daí então nós passamos a ter em nós esta alegria constante em nosso viver. Com isso, eu peço a atenção dos irmãos, o verso de número 1 do capítulo 4 diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Primeiro ponto dentro desse contexto bíblico: precisamos permanecer firme na presença do Senhor. Perceba as palavras do irmão Paulo aos Filipenses. Ele então diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos. Isso é palavra de quem se preocupa com o rebanho, se preocupa com os seus liderados. Paulo está preocupado com estes irmãos e ele, na sequência da sua carta, ele escreve então de sua prisão, para que os irmãos tivessem uma permanência de firmeza na presença do Senhor, independente da situação que eles iriam enfrentar. Então, primeiro ponto, precisamos permanecer firme na presença do Senhor nosso Deus. Palavras do irmão Paulo, ainda escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele vai nos dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, orientando a igreja de Corinto, ele então está dizendo aos irmãos para que os irmãos permanecessem firmes,
constante, não parar, não retroceder, mas avançar, continuar. E por fim ele vai nos dizer: sempre abundante na obra do Senhor, que eu, que você, que nós, irmãos, possamos continuar sempre produzindo na obra do Senhor, realizando na obra do Senhor. Então esse primeiro ponto que o irmão Paulo orienta a igreja aos Filipenses é a sua constância de firmeza na presença do Senhor. Não deixar o Senhor por nada nesta vida. Nós temos no nosso inário cristão o hino de número 107 do nosso inário. O hino de número 107, ele é muito lindo porque ele vai nos trazer orientações sobre nós estarmos firmes nas promessas do Senhor. Se eu perguntasse neste momento aos irmãos, às irmãs, quem tem promessa do Senhor, tenho certeza que todos nós iremos se manifestar dizendo que temos, e realmente temos promessa do Senhor. Mas esse louvor, ele é lindo porque ele vai dizer que nós temos que permanecer firmes na presença do Senhor Jesus Cristo, porque as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida. Então nós temos que ter essa firmeza. Se você puder depois, aonde você estiver, louve esse louvor 107, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Então esteja firme na presença do Senhor, que eu tenho certeza que esta firmeza na presença do Senhor, ela só vai te trazer alegria, não vai te trazer tristeza. Estar na presença do Senhor é manter uma vida abundante e cheia de alegria. Verso de número 2, vejamos o que as recomendações. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas irmãs, que sintam o mesmo no Senhor. O que aprendemos aqui? Quais são as orientações, ou qual é a orientação de Paulo para estas duas irmãs, que estava ali, congregando ali na igreja de Filipos, e há uma preocupação do irmão Paulo. Então, segundo passo nesse versículo de número 2, precisamos manter a unidade e a harmonia entre os irmãos. Quando nós mantemos a unidade e a harmonia entre nós, meus amados irmãos, a igreja de Cristo na face da terra só tem a ganhar. A igreja ela só tem a avançar quando nós mantemos essa harmonia entre nós. Quando estamos unidos entre nós, nós vamos ver que isso só tem a ganhar. A nossa irmã, que está registrada aqui no texto, no verso 2, a preocupação de Paulo, a irmã Evódia e a irmã Sintique, elas estavam vivendo no ambiente cristão, mas estavam em desacordo entre si. Elas estavam vivendo em um momento de atrito entre si. Mas a preocupação do irmão Paulo foi esta, orientá-las, porque esta carta seria lida publicamente à igreja. Imagine ao ler esta carta publicamente à igreja, citando o nome de duas irmãs, que está ali no rol do convívio dos irmãos, mas que estas irmãs não estão vivendo segundo a mesma orientação da palavra de Deus, estão em conflitos entre si. Isto não é bom para o corpo de Cristo, isso não é bom para o ministério, isso não é bom para quem está pastoreando, cuidando dessas pessoas. Mas aí entra a orientação pastoral, entra a orientação daquele que cuida. E o irmão Paulo, então, ele está falando aqui no verso 2, e perceba que o versículo ele inicia se dizendo rogo. Ele está fazendo um rogo, um pedido incessante, constante, por duas irmãs que necessitam da reconciliação, que necessitam de voltarem a viver a harmonia
no mesmo sentido, trabalhando no mesmo propósito para o reino de Deus. Então, logo, todos nós temos que entender que precisamos viver unidos, precisamos estar em união, em harmonia em Cristo Jesus. Só para deixarmos aqui registrado, para que nós tenhamos melhor entendimento disto. Essas duas irmãs, precisavam restabelecer a boa convivência no Senhor Jesus Cristo. Então, essas duas irmãs, elas precisavam restabelecer essa boa convivência no Senhor. E daí, para todos nós que lideramos, vem uma orientação muito boa. Todo líder sempre vai se preocupar em manter os seus liderados unidos. Jamais nós vamos apoiar um e abandonar o outro. Não. Nós precisamos apoiar ambos os lados para que todos sejam fortalecidos no Senhor e assim vivamos em unidade no Senhor. Então, que nós que lideramos, nós que estamos à frente do rebanho, possamos seguir esta preocupação do irmão Paulo com essas duas irmãs, em orientá-las para que elas voltassem então a viver em harmonia, em unidade, na casa do Senhor e na presença do Senhor. Verso de número 3, perceba aí com atenção o que diz o verso de número 3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudeis essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Perceba que o rogo de Paulo no verso de número 2, ele vai abrangendo o verso 3. E ele está pedindo para alguém ajudar, auxiliar estas mulheres que trabalharam com ele no Evangelho. Não eram qualquer pessoa, eram pessoas úteis na obra de Deus. Eram pessoas que ajudaram Paulo na obra do Senhor. Então logo Paulo está preocupado para que estas pessoas voltem a realizar aquilo que realizaram junto com ele no Evangelho. Percebemos então a sequência do texto, do verso de número 3, ele vai dizer então, e com Clemente, aparece um outro personagem aqui muito importante, Clemente, e com Clemente e com os outros cooperadores, muitos outros que trabalharam com eles neste mesmo trabalho da evangelização, cujos nomes estão no livro da vida. O que nós então observamos aqui? Precisamos de pessoas maduras para pacificar os problemas que surgem em nosso meio. Paulo está pedindo então que estas mulheres que trabalharam com ele, que fizeram a obra do Senhor, elas sejam ajudadas, porque agora elas estão vivendo um conflito, elas estão vivendo momentos difíceis. E ele fala a este homem, ou a este cooperador, este obreiro chamado Clemente. Clemente quer dizer benigno. E ele fala então para que Clemente, ele pudesse fazer então esta vez no auxílio da obra de Deus, como ele já tinha feito algumas vezes, ajudando Paulo também no Evangelho. Agora ele pede que Clemente tome a frente, para que ele, como um cooperador, como um ajudador, como um irmão em Cristo, assim como tantos outros, pudesse agora estar resolvendo, conciliando ambas as partes com estas duas irmãs. Enfim, Clemente aqui eu vejo como aquele que vai ter que apaziguar e não fermentar as coisas. Mateus capítulo 5, verso 9 vai nos dizer o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Eu vejo Clemente aqui como um pacificador. Pacificador é aquela pessoa madura, idônea, séria, que vai levar para a situação do momento paz. O pacificador, ele é uma pessoa que vai promover a conciliação, a paz entre ambos os lados. Então eu vejo Clemente aqui com esta missão de um pacificador para que as coisas sejam então resolvidas. Nós precisamos ser pacificadores na causa do Mestre. O verso de número 4, ele vai nos dizer: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Aprendemos aqui o seguinte: precisamos manter a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. E como manter esta alegria do Espírito Santo em nossas vidas? É decorrente ou dependente das bênçãos alcançadas que vamos manter essa alegria do Espírito Santo? Não, não é. Nós aprendemos aqui algumas coisas importantes. Para mantermos esta alegria do Espírito Santo em nossa vida, que o irmão Paulo está orientando aos irmãos, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, mantenha a alegria no Senhor, permaneçam constante e alegre no Senhor. Primeira coisa, a nossa alegria não é decorrente de certos momentos felizes da vida. Não é porque nós vamos ter um momento que nos trouxe tamanha alegria que daí nós vivemos só dessa dependência de momentos de alegria. Mas também em momentos de tristeza, em momentos de lutas, em momentos dificultosos, a alegria do Senhor, ela permanece em nosso viver. Então, primeira coisa, a nossa alegria não é decorrente de certos momentos felizes da vida. Esses momentos felizes da vida faz parte da vida. Mas a nossa alegria em Cristo Jesus, ela não está dependente disso, de um momento que aconteça, mas é a constância do Espírito de Deus em nós que nos mantém com esta vida alegre. Uma segunda coisa, o cristão não nega a dor, as fraquezas e o sofrimento, mas tem em sua força a motivação alicerçada no Senhor, na certeza de que o Senhor irá agir em favor de nós. Então nós não negamos as dores que nos sobrevêm, as dificuldades que nos sobrevêm, os momentos difíceis que nos sobrevêm, nossas fraquezas, mas permanece sempre em nós. Uma terceira coisa, é um estado de espírito permanente, otimista, em relação ao amor e à ação de Cristo em favor do cristão, por meio do Espírito Santo. Então a alegria do Senhor, da qual o irmão Paulo está dizendo, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, é nós mantermos, é nós estarmos nesta comunhão com o Espírito Santo em nossa vida, para que assim nós possamos estar sempre na presença do Senhor nosso Deus. Então essas três coisas vão nos dar orientação para que nós estejamos sempre com uma vida alegre na presença do Senhor. E daí eu volto a vos falar. A alegria que eu, que você, que nós como igreja do Senhor temos, não é dependente das bênçãos ou das vitórias alcançadas, mas sim porque o Espírito de Deus habita em nós. E Ele nos traz até nós alegria, comunhão para a nossa vida. Glórias a Deus. O verso de número 5
vai nos dizer: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, perto está o Senhor, glórias a Deus. E daí nós vamos entender que nós vamos entender aqui algo muito importante nesse verso número 5. Primeiro, precisamos demonstrar para os irmãos e todas as pessoas que estão em volta de nós o quanto Deus os ama. Então nós precisamos, meus amados irmãos, demonstrar para os irmãos que estão em volta de nós, aquelas pessoas que convivemos com ela, o quanto o amor de Deus é maravilhoso em nossa vida. E uma segunda coisa que nós vamos observar aí nesse verso 5, que é algo de grande relevância que eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês compreendam. A volta de Jesus Cristo está para acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Nós estamos aguardando e esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque perceba que o verso diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Percebamos então que quando ele trata desta palavra equidade, ele está falando justiça de igualdade. Ele está falando de reconhecimento. Ele está falando do direito de cada um, da igualdade de cada um. Então, nós não podemos esquecer disso. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. E por fim, perto está o Senhor. Ou seja, Jesus está voltando. Ele está às portas. E o que nós olhamos em volta de nós, nós percebemos isso nitidamente. Porque a palavra de Deus cada dia mais está se cumprindo. Então, estejamos prontos, preparados, porque não sabemos quando Jesus voltará, mas perto está o Senhor. Verso de número 6, ele vai dizer assim para nós: não estejais inquietos por coisa alguma. É a parte A desse versículo: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Aprendemos então aí algo importante. Precisamos manter nossas vidas diante de nosso Deus, primeiro, em oração, segundo, súplicas, e terceiro, em agradecimento ao Senhor. Então, oração, súplicas e ser gratos, agradecidos ao Senhor. Mas percebemos que ele vai dizer que não estejais inquietos. Perceba que Paulo está orientando a igreja de Filipos a não viver na inquietude, a não viverem desesperados, agoniados, agonizantes pela situação que envolveria eles no momento, ou que eles enfrentariam alguns embates futuramente. Então, para nós no momento atual é muito importante isso. Não estejais inquietos, meu irmão, minha irmã. Não estejam inquietos. Calma, controle, paciência. O irmão Pedro, em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Eu tenho certeza absoluta que por mais que nós venhamos querer ficar preocupados, inquietos, mas quando você traz à memória o cuidado de Deus, a providência do Senhor Jesus, o amor do Senhor sobre nós, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, eu tenho certeza que isso me traz e te traz e nos traz calma, controle, equilíbrio. Então, recapitulando o que o irmão Pedro diz, 1 Pedro 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está sendo cuidado por Deus. Nós temos sido cuidados por Deus. Isso é muito importante. O verso 7 vai dizer então para nós:
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aprendemos algo aqui muito importante também. Precisamos manter a paz de Deus em nossas mentes e no nosso coração. Paz nos nossos pensar, paz no nosso interior. Precisamos ter esta paz. E daí eu faço menção do que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus, são palavras do Senhor Jesus para nós. Ele está deixando a paz, ele deixou a paz dele. E perceba que ele diz, a minha paz é a paz de Jesus, vos dou. Ele está dando a paz dele a nós. E daí ele faz então um comparativo. A paz dele não é como o mundo dá. Porque a paz do mundo é uma paz passageira, é uma paz momentânea. Mas a paz que eu e você tem em nosso interior, ela é permanente. Ela continua para sempre em nós. Que a paz do Senhor esteja em meu coração, em teu coração. Esteja na minha casa, na tua casa, na minha família, na tua família. Tenha paz no seu coração. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós estamos guardados pelo Senhor dentro da sua paz. Verso 8 e 9, para nós caminharmos para a conclusão, diz o seguinte: quanto ao mais, ou seja, esta frase, esse início do texto poderíamos dizer, por último, ou concluindo o que eu tenho a falar a vocês. Então ele vai dizer, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui concluímos. Algo muito importante. Precisamos ter em mente aquilo que nos aproxima de Deus. Então, o que nos aproxima de Deus? Paulo, ele linka aí algumas coisas importantes. E rapidamente eu quero só repassar aos irmãos. Se a verdade, ela é boa para a tua vida, então continue na verdade. Ou, melhor te falando, encha-se da verdade, do bem de Deus sobre a sua vida. Uma outra coisa, encha-se do que é honesto, do que é verdadeiro. Encha-se do que é justo, do que é reto, daquilo que agrada a Deus. Encha-se do que é puro, aquilo que não nos contamina. Encha-se do que é amável, do amor de Deus. Estejamos transbordantes do amor de Deus. Encha-se do que é de boa fama, ou seja, aquilo que é decente. Se nos enchermos disso, encha a sua mente das coisas que vai edificar. Não deixe a sua mente ser contaminada com aquilo que não vai te edificar, mas deixe a sua mente estar sendo cheia da palavra, dos louvor, da adoração, da glorificação ao Senhor. Isso sim traz para mim e para você edificação. Então encha-se destas coisas. Uma outra coisa mais importante é procure fazer o que edifica. Então não faça nada que não traga edificação para a sua vida. Porque aqui eu finalizo recapitulando esses dizeres do irmão Paulo. O que aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Então que eu e você possamos entender e compreender o quanto a palavra de Deus ela é edificante para nossas vidas. Nesse primeiro ponto do capítulo 4, então, no regozijo ou na alegria nas bênçãos recebidas, é muito importante nós observarmos esses pontos que aparecem aqui, para que nós mantenhamos uma vida na presença do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando, que Deus nos dê graça, força e que nós estejamos firmes na presença do Senhor. Que nós tenhamos o prazer de estarmos sempre observando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs, todas as famílias, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Meus amados irmãos, eu quero informar os irmãos sobre, rapidamente, algumas orientações que nós precisamos passar aos irmãos. Primeira orientação, nós precisamos muito que os irmãos estejam sempre em sintonia, em oração. Onde você estiver, no seu lar, na sua casa, com a sua família, não deixe de orar, não deixe de buscar a presença do Senhor. Pedimos também aos irmãos que aqui no Parque Boa Esperança, nós vamos ter aqui uma pessoa que estará aqui nas terças-feiras, das 7 às 8 da noite. Na quinta-feira também vamos estar com alguns irmãos aqui das 7 às 8 da noite. Unicamente para que os irmãos que se sentirem à vontade de poder estar vindo aqui para estar depositando dízimos e ofertas na casa do Senhor, faça isso. Colhe aí no seu lar, ore aí com a sua família e conduza aqui. Terça-feira teremos aqui um irmão de plantão, quinta-feira teremos também um irmão de plantão, isso no horário das 7 às 8 da noite. No sábado e domingo eu vou estar vendo e depois estarei passando aos irmãos, mas terça-feira das 7 às 8 e quinta das 7 às 8 estará aqui um irmão ou uma irmã para colher e receber, se os irmãos assim sentirem-se à vontade de passar aqui e trazer os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Deus abençoe a todos, continuemos orando e vamos então agora agradecer ao Senhor e até um próximo culto em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te louvamos, meu Deus, por estarmos em sua presença. Somos gratos, meu Deus, por esses momentos que estivemos aqui, te adorando, te louvando e te engrandecendo. Senhor, levanta as minhas mãos em direção ao teu povo para hoje abençoá-lo. Dai uma sequência, meu Deus, de semana abençoada aos teus servos, abençoando em todas as áreas, Pai. Guarda, meu Deus, a nossa nação, as demais nações que estão vivenciando este momento tão difícil, Pai. Nos ensina a termos controle, sabedoria e estarmos na tua presença, meu Senhor. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos agora, Pai amado. Que esta oração alcance as famílias, alcance os lares e que tudo venha a ser, meu Deus, solucionado e volte à sua normalidade para a tua glória em nome de Jesus. Abra sua mão, receba as bênçãos do Senhor, que é o amor do nosso Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos vós e juntos diremos amém.